Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E a bênção de Deus para o seu dia está no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 36, versículo 11 ao 13. Diz assim o texto: Então disseram Eliaquim, Sébeda e Joá a Rabsaque: Pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco ou aramaico, porque bem entendemos, e não fales em judaico ou hebraico aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabsaque, porém, disse: Porventura mandou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti para dizer estas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre o muro, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina. Rabsaque pôs-se em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: Ouve as palavras do grande rei da Síria. Meus irmãos, a pergunta que nos fazemos aqui é: como temos nos colocado diante as afrontas dos nossos adversários? Rabsaque, meus irmãos, foi um porta-voz do rei da Síria, rei Senaqueribe, usando como instrumento para intimidar Jerusalém. Ele não falou apenas aos líderes, mas na língua do povo, para que todos ouvissem e temessem. Essa figura representa a forma de Satanás, como ele age. Ele não ataca somente os pastores, a liderança, os pais, o gerente de um trabalho, mas busca atingir cada membro de uma igreja, cada membro familiar, semeando discórdia, medo, dúvidas e incredulidades. Assim como Rabsaque queria enfraquecer a confiança no Deus de Israel, o nosso inimigo, Satanás, o nosso adversário, deseja enfraquecer a nossa fé. Eu quero te convidar a, mediante a intensas lutas, em todas as tribulações que você esteja passando, confie no nosso Deus. Deus tem todo o poder para reverter toda a situação que estão vivenciando, para que o nome dele seja glorificado. E desse texto extraímos lições preciosas que vamos compartilhar. A primeira lição é que o inimigo, ele fala a nossa língua quando tenta nos intimidar mediante as adversidades, causando medo, dúvida e incertezas. João 10,10 diz que o ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Em Jesus Cristo temos vidas em abundância. Rabsaque recusou-se em falar em aramaico ou em siríaco, insistindo em usar o hebraico do povo. Isso mostra que Satanás sempre tenta se comunicar de forma que possam todos entendê-lo, falando de modo convincente e até parecendo lógico, mas com o objetivo sempre de nos intimidar e afastar de Deus. A pergunta que eu faço aqui é: será que temos dado mais ouvido às palavras que nos afastam de Deus, ou que em meio à dificuldade ou em todo momento nos levam até Deus? O inimigo, meus irmãos, ele conhece a nossa fragilidade e fala de forma a atingi-las. Precisamos sempre estar com os nossos ouvidos fechados ao meio às palavras que Satanás tem falado, e com o coração aberto sempre para a palavra de Deus. A segunda lição que podemos aprender com o nosso texto é que o inimigo, ele quer atingir toda a casa, toda a congregação. 1 de Pedro 5,8 nos diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Rabsaque não atacou apenas os oficiais de Ezequias, mas buscou atingir o povo que estava sobre o muro. Da mesma forma, Satanás não se contenta em atacar apenas líderes, mas tenta afetar filho, cônjuge, irmãos e irmãs em Cristo. Ele quer sempre gerar divisão. Ele sempre tenta gerar incredulidade, medo,
dentro da família, dentro da comunidade, abatendo a nossa fé. Meus irmãos, mais uma vez eu compartilho, não permita que essa dificuldade venha abalar a sua fé. Esse momento difícil, você sairá mais fortalecido e mais fiel ao Deus Todo-Poderoso. Quando o inimigo fala, ele tenta criar rachaduras na comunhão. Nossa proteção está em permanecermos sempre unidos, confiando sempre em Deus. A pergunta que eu faço aqui é: quando vem um momento difícil, temos confiado em Deus ou a nossa fé tem sido abalada? Creia, essa tribulação, esse deserto, esse momento difícil, você não será abalado. Você sairá fortalecido no Deus de Israel. E a terceira lição é que o silêncio diante das ameaças é uma arma grande de vitória. Êxodo 14:14 diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O povo de Judá permaneceu em silêncio diante das provocações de Rabsaque, confiando nas orientações do rei e do profeta. A Bíblia vai dizer: crede em Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Em silêncio, meus irmãos, não é covardia, mas confiar em Deus. Muitas das vezes, nossa maior arma contra o inimigo, contra as afrontas, é não responder às provocações, mas entregar a batalha ao Senhor. A vitória não está em discutir com nossos inimigos, mas em depender totalmente do nosso Deus. Rabsaque, ele representa Satanás, que busca falar a nossa língua, mas para abalar a nossa fé. Ele fala a nossa língua para tentar atingir não apenas líderes, mas todo o corpo de uma igreja, todas as famílias, toda a liderança, a chefia de um local. Contudo, a solução está no exemplo de Judá. Judá, ele ficou em silêncio diante do inimigo, mas foi clamar ao Senhor, porque ele é quem pelejará por cada um de nós. Meus irmãos, o inimigo pode gritar, mas a última palavra em nossas vidas, no servo de Deus, é do Senhor, nosso Deus. Amém? E se seu inimigo ele tem tentado falar na sua língua, mas uma língua gerando medo, uma língua que gera divisão, uma língua que leva à incredulidade dentro da sua casa, dentro da sua congregação, ou mesmo no seu trabalho, nos seus sonhos, nos seus projetos, não dê ouvido a essas provocações. Permaneça em silêncio diante dele, mas tome uma atitude. Essa atitude é permanecer em oração, crendo que o Senhor nosso Deus pelejará por vós e vós vos calarei, porque o Deus, o nosso Senhor, peleja sempre por nós e nos dá vitória. Amém? A nossa vitória vem do Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Eu quero te convidar a entregar sua vida a Jesus. Diga um sim a Cristo e receba a salvação, reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém, meus irmãos? Guarda essa palavra no seu coração. Eu quero desejar. Antes, eu preciso te convidar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395. Curta, compartilhe e ative o sininho das notificações. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.